8 horas e 17 minutos, o Jornal da Manhã, Jovem Pan News 105,7, está de volta. E olha só, o aumento nos diagnósticos de autismo no Brasil tem provocado debate sobre inclusão e acesso ao tratamento. Dados do censo de 2022 apontam que cerca de 2.400.000 pessoas têm transtorno do espectro autista no país. Nos últimos anos, o tema avançou com medidas como a triagem precoce e a ampliação de direitos. E neste mês, é o mês de conscientização, esse mês de abril é o mês de conscientização sobre o autismo. A gente conversa agora com o médico neurologista infantil, especialista no tema, Hélio van der Linden. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Magno. Um prazer estar aqui. É um mês importante, né? Um mês de conscientização, um mês em que a gente ouve falar muito do autismo, mas o assunto, como o Magno disse, está em alta já há um bom tempo, né? Porque nos parece, a gente tem a sensação, ou não é só a sensação, de aumento nos casos, doutor. Sim, há um aumento, sim, uma prevalência que a gente chama, um aumento do número de diagnósticos, e esse é feito um estudo nos Estados Unidos, periodicamente, que mostra exatamente esse aumento. Existem várias causas por trás disso. Perdão, é aumento mesmo ou é a percepção da doença? As duas coisas. Ele não sabia. As duas coisas, Magno. Existe um aumento da percepção, uma mudança dos critérios diagnósticos, que esse que foi talvez o ponto mais importante. É como se ao longo do tempo, lá no passado, apenas entraria nessa cesta diagnóstica aqueles casos que hoje a gente considera grave, autismo que a gente chama nível 3. Entendi. Com o passar do tempo, foi se afrouxando os critérios diagnósticos e percebendo que pessoas com características mais leves também apresentavam esse diagnóstico por apresentar essas características, mesmo que de uma intensidade mais leve. E isso foi se ampliando esses critérios diagnósticos, ou seja, pessoas que antes não estavam dentro dessa cesta passaram a entrar. Esse é o principal fator que houve um aumento da prevalência. Tem outros, aumento da conscientização, maior conhecimento, a população tem mais acesso a esse diagnóstico, mas de fato há um aumento real, isso está sendo estudado pela ciência. O senhor ia dizendo as causas que estão por trás disso, o que pode justificar? Veja, do ponto de vista de o que já se foi identificado, né, que existe uma relação, uma associação de aumento, sem falar de todos esses critérios que eu já falei, as pessoas estão tendo filho cada vez mais tarde, então a idade materna e a idade paterna avançada, sim, é um fator de risco. Algumas questões que acontecem na gravidez, como sangramento, algumas infecções. Já é sabido que o uso de algumas medicações podem aumentar o risco de autismo se for tomado na gravidez. Existe um remédio para convulsões, um antiepilético chamado valproato de sódio, e isso já foi muito provado que se a mulher faz uso dessa medicação, aumenta em 7 vezes o risco de a criança ter autismo. Então, o número é importante. Alguns antidepressivos também têm essa associação. O que a mulher come na gestação, por exemplo, o uso de panela com alumínio. Não, isso não tem. Até nisso eu ouvi falar. O uso de micro-ondas, tem muito mito, né? Isso. É um campo realmente minado, plástico, difícil. Né? Isso... O consumo de alimentos ali, de usar o micro-ondas com vasilha de plástico, aquilo pode levar... Não, isso não tem nenhuma relação. O quanto a gente precisa desse tipo de esclarecimento aqui, né? A criança nasce com isso ou adquire? É uma excelente pergunta, Magno, mas na imensa maioria das vezes existe o autismo, existe um fator genético muito forte. Então, estudos populacionais feitos em países que conseguem rastrear toda a população demonstram isso, que você tem fatores genéticos até 90% e um alto índice de herdabilidade, sim. Ou seja, são características genéticas que vai passando de mãe para filho, pai para filho, e muitas vezes aquelas características não são suficientes para causar autismo num pai, mas a partir do momento que se cria um novo ser, quando se junta o espermatozoide do pai junto com o óvulo da mãe para criar um embrião, uma criança, muitas vezes ali pode acontecer alguns fatores adicionais e há uma soma, vamos dizer assim. Características que a mãe apresenta junto com características que os pais apresentam, que por si só para eles não são suficientes para ter autismo, mas na formação de um novo filho pode acontecer. Tem muita confusão do que é e o que não é autismo. Né? Você está um caso pessoal meu, eu tenho uma filha, minha caçulinha, ela é muito tímida, muito introspectiva, e aqui acolá alguém pergunta, não é autista? Ou então o menino é muito danado, é autista, o menino tem uma capacidade de concentração muito grande, é muito inteligente, mas será que ele é muito danado? Será que não é autista? Não tem demais isso, essa confusão? Magno, eu diria que existem fatores positivos
e negativos para essa maior exposição e a maior conscientização. Claro que é importante, mas por outro lado, acaba tendo alguns exageros. Então, quando se vê, né, essas situações de que, eu vi um filme que mostra que o autismo, a pessoa tem uma habilidade espetacular, uma memória prodigiosa, se cria na mente das pessoas que todo autista é daquele jeito. E, na verdade, é um percentual pequeno desses pacientes que apresentam essas habilidades espetaculares. A mídia traz muito isso, né? Porque é entretenimento, evidentemente, então... séries, filmes, né, que mostram essa realidade, o doutor lá que é médico e uma habilidade espetacular, isso existe, mas não é tão frequente quanto a gente vê na prática. É porque chama muita atenção, né? Eu cobri alguns anos atrás um encontro de autistas no SESC ali do setor universitário, e aí chegou um menino para mim e falou assim, eu sei fazer conta. Aí eu falei, é mesmo? Que tipo de conta? Qualquer conta. Aí deu um show lá, né? Não tinha como a gente não mostrar aquele menino tão habilidoso. E é um menino autista. O que de certa forma também contribui para tirar o mito de que eles são problemáticos. O menino tem uma habilidade espetacular. Né? Quando a gente fala, né, hoje a gente cita, né, o termo transtorno do espectro, né? E esse espectro é exatamente isso. Você vai ter condição em que a pessoa consegue ter uma boa evolução, conseguir ser quase independente totalmente, nível 1, consegue até trabalhar, morar sozinho, constituir família, pode ter, desde que tenha um certo prejuízo, que é importante se diga isso, para ter diagnóstico tem que ter prejuízo, mas você tem também o outro lado do espectro, né, que muitas vezes não é muito falado, é aquelas pessoas que infelizmente não têm tanto acesso ao tratamento, não têm oportunidades e às vezes até por questões genéticas apresentam um autismo mais severo, que muitas vezes nem falam, não são capazes de falar. Essa escala vai de 1 a quanto? 1 a 3, sendo 1 mais leve e o 3 mais grave. E a gente tem casos de autistas grau 3, né, e em famílias muito humildes, e a gente vê na internet muitas vezes, né, casos em que a mãe fica com o filho aprisionado, que ela não tem acesso a tratamento nenhum. Isso é muito triste, porque a criança vive como se fosse um bicho, né, sem acesso a nenhuma terapia, não tem nenhum progresso, não consegue socializar. Isso deve ser muito frequente, né, doutor? Frequente, Fernanda, essa realidade existe, isso é muito triste. Principalmente, né, por conta de questões de acesso, né? Então provavelmente essa família não teve um acesso a uma abordagem terapêutica adequada por todas as questões de acesso, de recurso financeiro. E infelizmente, quando o autista vai crescendo, claro, num grau mais severo, e não tem uma abordagem correta, ele vai desenvolvendo alguns comportamentos que podem ser muito problemáticos. Agressividade. Né? Agressividade, irritabilidade. A falha, por exemplo, na comunicação verbal, a incapacidade de se comunicar, vai fazer com que ele se comunique de alguma maneira. Em algum momento ele vai perceber que um grito faz chamar a atenção, ele vai receber a comida da mãe, isso vai se proliferando. Em algum momento bateu a cabeça, chamou a atenção da mãe que veio dar um carinho para ele, e isso vai se perpetuando, porque ele vai aprendendo outras maneiras de se comunicar. Então, se não houver uma equipe terapêutica muito bem treinada, principalmente para abordar esses casos, a evolução, infelizmente, é muito ruim. E o abandono, muitas vezes, na maioria dos casos, da mãe, que fica ali, a figura da mãe que fica em torno dessa criança, e o abandono geral de todo mundo, da sociedade, da família. Sobra só a mãe, né? Às vezes do próprio pai. É isso, Magno, sobra só a mãe. Tem uma frase que a gente usa muito, né, Fernanda, que é assim, o autismo ele seleciona as amizades e as famílias, né? Então só fica realmente quem está disposto a ajudar, quem tem amor por aquela pessoa. Nossa, a gente estava comentando aqui antes de entrar no ar sobre uma série que tem na Netflix, cujo título é O Amor no Espectro. E mostra adultos já, né, começando a namorar. E eles são sempre muito ingênuos, né? São sempre muito assim, muito puros, parecem muito crianças, né? Parecem crianças tentando namorar. Esse tipo de coisa ajuda ou atrapalha? Ajuda muito, é uma série muito boa. Porque ela... Eles são quase sempre muito calmos, muito tranquilos. Porque aborda um tema que é pouco falado, né? Quando a gente pensa em autismo, pensa logo naquela questão da criança. E, na verdade, todo mundo cresce. E os autistas e crianças viram adolescentes e viram adultos. Então, essa transição, tanto para a adolescência como para a vida adulta, é sempre muito difícil.
Por quê? Como você falou bem, você citou muito bem algumas características. Faltam habilidades sociais. Uma característica do autista é ter dificuldade, por exemplo, de se colocar no lugar do outro, de entender quando o outro já não quer falar mais sobre aquele tema, quando ele já está cansado daquilo, e aí ele não percebe por falta dessas habilidades sociais. Então, muitas vezes é difícil ter relações de amizade duradouras, relações de amor. Então, essa série, né, que é feita, né, em outros países, para vocês terem ideia, tem terapeutas que trabalham especificamente com isso. Então, como mostra a série, tem uma terapeuta que sai com essas pessoas para tentar intermediar essa interação e essa relação amorosa, e muitas vezes de maneira muito eficaz. A sexualidade deles, em algum momento, vai aflorar. Sim, né? mesma coisa, são pessoas, né, é igual a nós, e isso também, às vezes, tem que ser bem trabalhado, porque exatamente existe uma dificuldade de lidar com essa sexualidade, e eles precisam também ser orientados em relação a isso. E uma outra coisa que isola as famílias que têm autistas é a questão do preconceito, né? Da incompreensão das pessoas, dos olhares julgadores. Às vezes as pessoas, uma criança dessa, um adolescente, né? Tem uma reação inesperada ali num local, numa clínica, por exemplo, esperando um atendimento. A gente já logo vê aqueles olhares julgadores das pessoas, né? Ainda tem muito isso, porque o autismo não tem cara, na verdade, né? Muitos não apresentam nenhuma característica sindrômica. E uma das coisas que eu sempre oriento, né, as famílias que acompanham comigo, dependendo do nível de cuidado que aquela pessoa tem, é andar com o crachá de identificação. Isso é muito bom, é muito bacana, porque já identifica para as outras pessoas. E isso já modifica o comportamento, né, porque a pessoa já fica prevenida, já entende aquela situação, muitas vezes por uma pista visual. Isso é muito importante. A identificação é aquele lacinho, né? Isso. É um lacinho de que cor? É um quebra-cabeça quadriculado, um quebra-cabeça colorido, que é o símbolo universal do autismo, mas se usa também, às vezes, o girassol, que é de deficiências invisíveis. Assim. Eu ia fazendo uma pergunta, eu perdi aqui o raciocínio. Assim, no nível 3, a pessoa ainda pode evoluir para uma vida normal, no sentido de estudar, de trabalhar, de construir uma família ou não? Ou isso é uma utopia? Na verdade, depende de que idade a gente está falando, né? Claro que os níveis eles não são fixos, tudo que a gente quer é transitar do mais grave para o menos severo. Então, quando você está falando ali, é difícil a gente fechar um nível logo cedo, né? Ninguém faz nível com 2, 3 anos. É preciso evoluir um pouco para a gente definir, essa aqui agora está com características de 3, 2 ou 1. Mas digamos que uma criança de 6, 7 anos, a gente considere nível 3. Dá para trabalhar porque ela ainda está em pleno desenvolvimento. Então a gente quer que aquela criança transite para o 2 e existe alguns casos que vai até para o 1. Uma abordagem muito intensiva e bem feita. No entanto, se a gente está falando de uma pessoa já adulta, 14, 15 anos, já no nível 3 é muito difícil fazer essa modificação. Eu lembrei que eu ia perguntar, que muitas vezes o diagnóstico é tardio, né, doutor? Especialmente nesses casos mais leves. Exatamente. Assim, hoje em dia a gente está vendo pessoas adultas tendo diagnóstico. Isso tem que ter muito cuidado, né? Porque exatamente como que o Magno falou, nem tudo é autismo, muitas vezes algumas pessoas podem ter uma falha em habilidades sociais por um transtorno de ansiedade social, por características, às vezes até características pessoais. Então tem que ter muito cuidado. O autismo, ele não existe autismo adquirido. Ninguém começa a ter autismo na adolescência, ninguém começa a ter autismo na vida adulta. Existe um histórico, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então tem que haver essa característica de ter tido algum problema no passado. A que muitas vezes acontece é que passa batido, esses casos leves, porque é caracterizado assim, ele é esquisito, às vezes é mal educado, é um jeito dele. As mulheres, né, têm uma característica particular do autismo, porque elas são naturalmente, geneticamente mais sociáveis, e hoje em dia é descrito uma característica que as mulheres autistas conseguem fazer melhor do que os homens, que se chama camuflagem, que nada mais é do que a observar como as pessoas se comportam e imitar esse comportamento para serem mais aceitas. Mas isso não é natural, isso desgasta a pessoa. Então, camuflar durante muito tempo pode acabar levando transtorno de ansiedade e depressão. Quando o pai e a mãe descobrem que o filho tem autismo, digamos nível 1, a abordagem tem que ser muito diferente em casa, na escola, ou é melhor tratá-lo com naturalidade?
Depende, né? O tratamento para qualquer pessoa com uma deficiência, especificamente autismo, ele é individualizado. Então, novamente, vai depender da gravidade. Se a gente está falando de uma pessoa nível 1, que tem apenas dificuldades de entender sutilezas da interação social, tem uma falha um pouco na comunicação mais complexa, aquela abordagem vai ser muito específica. Muitas vezes uma abordagem psicológica, comportamental, fonoaudiológica específica. Quando a gente está lidando, às vezes, de uma criança com 2, 3 anos de idade, que não fala, que não olha nos olhos, que faz bastante estereotipia, tem totalmente alheio ao mundo, com certeza essa criança precisa de uma intervenção muito mais intensiva. E a gente está falando aí, às vezes, 10 horas semanais, 20 horas semanais de intervenção. Nossa. Então é individualizado. E esses sinais, eles vão aparecer quando? O senhor mencionou aí por volta de 2 anos, a criança que não fala, a criança, né, que tem aquele movimento repetitivo. Antes disso, pode aparecer algum sinal também no bebê, por exemplo? Desde bebê, você já pode perceber alguns sinais. Por conta do que a gente chama de contato visual. Então, não é incomum a gente, quando faz diagnóstico, ali entre 1 ano e meio, 2 anos, quando a gente pergunta no passado, a mãe geralmente cita. É sempre importante perguntar como é que foi a vida do bebê. Ah, doutor, ele mamava, mas ficava olhando aqui para a minha orelha. Né? E o contato olho a olho no período de amamentação é uma coisa muito marcante do desenvolvimento social. Ou era um bebê muito calmo, um bebê irritado demais. Então, a gente consegue identificar no primeiro ano sinais de alerta, mas não dá para fazer diagnóstico, é muito difícil. Entre 1 ano e 2 anos, aí sim já fica mais nítido os sintomas. Atraso de linguagem, falha no contato visual, brincar de maneira diferente. A gente chama que o brincar, existe uma função. A criança empurra o carrinho, joga uma bola, olha para o outro, fica esperando aquela reciprocidade. No autismo isso muitas vezes é falho. Então há estudos mostrando que um diagnóstico feito a partir dos 16 meses, claro, com um bom profissional, já tem uma chance aí muito grande de você estar correto naquele diagnóstico. Um movimento desse de conscientização, ele caminha em que direção? Do ponto de vista prático, o que é que se faz, né, para que as pessoas entendam melhor essa questão? Magno, é fundamental esse mês. A gente fala de autismo o ano inteiro, né? Ainda bem que isso está acontecendo, cada vez mais existe uma participação maior da sociedade em relação a isso, mas ainda tem muito que avançar. Né? Existem barreiras gigantescas, né? E eu começo do início, que é o diagnóstico. A gente vive numa capital e até aqui é difícil, mas existe uma situação até um pouco melhor, porque você pode ter acesso em alguns locais de excelência que existem em Goiânia para ter esse diagnóstico. Mas quando a gente está lidando aí com os interiores do nosso Brasil, muitas vezes o diagnóstico é tardio. Segundo ponto, começa uma nova jornada após o diagnóstico. É essa abordagem terapêutica que eu falei, que precisa ser centrada, pautada em ciência, acesso a isso. Se já no mercado de medicina privada é difícil, medicina pelo SUS é mais difícil ainda. A dedicação também dos pais a isso, porque você falou em 10 horas de terapias, né? Treinamento parental, né? Hoje em dia não tem como lidar com autismo daquela maneira tradicional. Leva para a clínica, faz terapia, volta e entrega para os pais. Os pais têm que estar super envolvidos, porque eles convivem com a criança a maior parte do tempo. E outros gargalos que existem, né? Que principalmente a escola. Se faz uma lei que diz que toda criança autista tem que estar na escola, mas não prepara essa escola. E aí a escola não está preparada e todos aqueles problemas que acontecem dentro da escola. Então são muitos desafios que ainda precisam ser enfrentados. A gente está numa fase ainda, né, de muitos achismos, né, fala-se demais, mas pelo menos o assunto veio à tona, né? Porque antigamente não se falava, só falava que o menino era encapetado e pronto. Nasceu com alguma coisa. Ou se escondia, né? Ou se escondia. Perfeitamente, né? Antigamente, pelo menos discutir, debater essa questão, mesmo com muito achismo, com muita ignorância, com muita fake news. Até no interior do estado, né? A gente chegar em alguma cidade do interior e saber que alguma família mantinha algum filho escondido em casa porque tinha problema e não queria se expor àquilo, né? Com certeza, isso acontecia bastante, né? A gente viveu a época, né, da institucionalização das doenças psiquiátricas, né, no Brasil, e ainda bem que esse movimento foi melhorando, foi mudando o entendimento do que é o autismo, uma condição realmente genética, neurobiológica, e a abordagem terapêutica, né, se disseminou. Hoje em dia a gente sabe exatamente o que faz a pessoa melhorar em relação ao tratamento. O problema é ter acesso a profissionais. E eram pessoas que iam parar nos manicômios antigamente. Com certeza, né, com doutor? certeza. Tem documentos históricos, né, que a gente vê, né, em algumas filmagens, né,
de manicômios antigos, e a gente vê, né, características assim de pessoas andando de um lado para o outro, se balançando, movimentos, claramente pessoas autistas. Tem o caso célebre de Barbacena. Barbacena. Né? Foi um manicômio famoso aqui. Conta-se que cerca de 50 mil pessoas tenham morrido naquele hospício lá. A expressão trem de doido, inclusive, vem de lá, porque eles chegavam sempre de trem, aí lá vem o trem de doido, né? Doutor, é um mês de muita movimentação em torno do tema, né? E eu fico muito feliz com essas iniciativas, né? É sempre bom trazer luz, né, a essa condição que merece tanto o apoio da sociedade. Doutor, obrigada, viu? Obrigada por trazer tanta luz ao tema, obrigada por nos ajudar aqui a informar as pessoas. São muitos preconceitos, muitos estigmas, muita informação errada, fake news, né? É bom que a gente traga informação às pessoas. Obrigada.